Boa tarde a todos. Vamos fechar nossos olhos, só por questão de concentração. Nós tranquilizamos nossos corações, elevando ao alto nossos pensamentos, a Deus nosso Pai de amor, nosso Pai de bondade, nosso Pai de misericórdia. Nos conectando a Jesus, nosso grande mestre, nosso mestre de amor, a todos os nossos mentores queridos, que estão sempre para nos auxiliar, a todos os nossos irmãos do Senge, tanto os encarnados como os desencarnados, que sempre nos acompanham nos evangelhos dos dias, agradecendo a oportunidade de estarmos todos juntos aqui, todos em nossas casas, agradecendo a presença de todos e pedindo que consigamos ter bastante compreensão sobre o assunto que será debatido hoje, que será exposto pelo nosso irmão. Que ele tenha bastante inspiração, que possamos compreender e utilizar no nosso dia a dia todos esses ensinamentos de Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Bem-vindo, Moscoso. Muito obrigado. Mais uma vez, boa tarde a todos. Muita paz. Então, seguindo as lições do livro Palavras de Vida Eterna, hoje é a lição de número 158, Vontade Divina. É uma mensagem de Emmanuel, que nos diz o seguinte: vontade divina. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Expressa-se a vontade de Deus pelas circunstâncias da existência. Todavia, devemos apreendê-la na essência e no rumo, o que nos será claramente possível. Não só pelos avisos religiosos que nos ajudam a procurá-la, nem pelos constrangimentos da terra que nos impelem a compromissos determinados, nem pelos preceitos sociais que nos resguardam em disciplina, nem pela voz dos amigos que nos apoiam na caminhada, nem pelos acicates da prova que nos corrigem os sentimentos. A fé ilumina, o trabalho conquista, a regra aconselha, a afeição reconforta e o sofrimento reajusta. No entanto, para entender os desígnios divinos a nosso respeito, é imperioso renovar-nos em espírito, largando a era do conformismo que se nos arraiga no íntimo, alentada pelo adubo do hábito em repetidas experiências no plano material. Recebamos o auxílio edificante que o mundo nos ofereça, mas fujamos de contemporizar com os enganos do mundo, diligenciando burilar-nos cada vez mais, porque educação conosco é clarão no âmago da própria alma, e, por muito brilhemos por fora, no jogo das ocorrências temporárias da estância física, nada entenderemos da luz de Deus que nos sustenta a vida sem luz em nós. Muito bem, meus irmãos. Nessa lição, nós temos aí um alerta de Paulo,
e os sábios comentários de Emmanuel sobre esse alerta, né? Com o título de A Vontade Divina, onde ele nos explica várias coisas. Nessa carta de Paulo aos Romanos, é uma carta diferente de Paulo, porque as cartas comuns eram direcionadas às igrejas, e essa era direcionada ao povo romano que vivia lá numa vida não muito regada, né? Então, nessa carta de Paulo aos Romanos, nesse trecho, ele começa nos dizendo o seguinte: não vos conformeis com esse mundo. Isso é um alerta. Mas o que significa não vos conformeis com esse mundo? Significa não se acomodar com a situação em que vivemos. Não se deixar levar por qualquer ideologia. Aquele que se conforma perde toda a esperança nos sentimentos, nos ensinamentos de Jesus. Ele não confia. Significa também não entrarmos em esquema de conveniência, tipo, todo mundo faz, passar a perna nos outros é normal, não é? Ah, isso é comum porque é praxe da sociedade fazer isso, então eu vou fazer também. Então, tudo posso fazer. Se todos fazem, por que eu não vou fazer? Aí, mais uma vez, nós lembramos de um grande ensinamento de Paulo. Tudo me é permitido fazer, mas nem tudo me é lícito. Não é? Eu posso fazer de tudo, mas tem certas coisas que não é legal eu fazer. Bom, e continua nesse texto aí de Paulo, onde ele diz assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformai-vos. O que significa isso? Isso aí significa uma verdadeira metamorfose humana. É o caso da lagarta se transformar em borboleta, ou seja, o homem deixando de ser o homem velho para ser um novo homem, com nova maneira de entender a vida, nova maneira de viver, novo modo de pensar, de agir sempre no bem. E aí, Paulo também diz que tudo isso é para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A ideia principal de Paulo nesse texto, meus irmãos, minhas irmãs, é que possamos provar, experimentar a perfeita vontade de Deus. Mas espera aí, qual será a perfeita vontade de Deus? A perfeita vontade de Deus é que todos sejamos livres de nossos defeitos, de nossos vícios, que aceitemos seguir suas leis e os ensinamentos de Jesus. E que agindo assim, nós seremos agradáveis a Deus, entenderemos a sua vontade e o rumo que está sendo traçado para cada um de nós, e que é plenamente possível, e que isso é plenamente possível nós alcançarmos, como diz Emmanuel no início aí da sua lição. E nessa lição de Emmanuel, Emmanuel continua nos dizendo, nos esclarecendo o seguinte, nos ofertando alguns exemplos, onde ele diz que não só pelos avisos religiosos que nos ajudam a procurar a vontade de Deus, não só pelos constrangimentos
da terra, né? Quanto aos nossos compromissos perante a ela, não só pelos preceitos sociais da sociedade, não só pela voz dos amigos que nos ajudam, pelos estímulos de correção de sentimentos, não só pela fé que ilumina, pelo trabalho que conquista, pela afeição que reconforta e o sofrimento que nos reajusta. Nada disso nos faz entender o que Deus reserva para cada um de nós. Nada isso adianta se não buscarmos a nossa reforma íntima, nos desvencilharmos do conformismo arraigado em nosso íntimo. E Emmanuel cita, interessante, Emmanuel cita aí no texto, custou para eu verificar isso, li várias vezes, e cabe aqui, é bom ter esclarecimento. Emmanuel cita no texto a era do conformismo. Era com H. Era significa uma planta. Então, era do conformismo adubada pelo hábito, diz Emmanuel. Era é uma planta como a erva de passarinho. Eu tenho a minha plantação de caqui lá. Nunca mais eu cuidei da plantação. Deixei lá porque não vale a pena financeiramente. O que aconteceu? A erva de passarinho atacou toda a maioria das árvores. E ela, a erva de passarinho, ela suga a seiva da árvore, ela cresce e a árvore seca. Então, essa era do conformismo, ela é, a seiva dela é os nossos hábitos. Olha que interessante. E vai sugando a gente. E o conformismo continua forte, não é? Então, Emmanuel nos fala dessa seiva do conformismo, que são os nossos hábitos errôneos perante a vida. E ele encerra essa lição maravilhosa, curta, mas de um significado tão grande, tão extenso, nos incitando ao seguinte: ao burilamento interior, nos incitando ao aperfeiçoamento do espírito e não brilharmos externamente para os homens com boas roupas, adquirindo bens materiais, tendo um bom cargo, sendo um exemplo de cargo na sociedade, mas brilharmos para Deus. Isso é que é importante. Brilharmos para Deus, nos transformando. E através desse brilho para Deus, nessa nossa transformação, nós vamos entendendo essa luz divina que sustenta a nossa vida. Então, isso, meus irmãos, essa é a grande lição de Emmanuel, com o título A Vontade Divina. Esse era os nossos comentários da tarde. Tenham todos uma boa tarde. Fiquem na paz e na alegria que vem de Jesus. Obrigada, Moscoso. Eu lembrei da era. A era é uma parasita, né? É a palavra que usa para esse tipo de a erva de passarinho, tudo, né? Então, ó, a gente se deixa levar mesmo. Vamos envolvendo carinhosamente a Mayumi, para que ela possa trazer as nossas vibrações e a nossa prece final. Seja bem-vinda. Então, vamos nos recolhendo, acalmando o nosso coração, buscando no fundo do nosso coração essa pequena luz divina
e possamos pô-la para fora, pedindo a Deus que leve todo esse amor, o nosso melhor dos sentimentos do nosso coração, envolva o nosso planeta, os nossos irmãos, que cada irmão possa receber aquilo que ele necessita, aquilo que ele merece, e que possa também despertar o melhor de cada um, que os nossos irmãos enfermos, seja do corpo ou da alma, recebam o necessário, recebam o acalento do Senhor. E ainda pedimos, Senhor, que possa despertar no coração daqueles aflitos, que esse mês nós sempre estamos orando pelas almas suicidas ou aqueles irmãos que têm essa intenção, que possa sentir o seu amor, a sua luz, e se renove todo o seu amor, sua força de viver. E assim pedimos permissão para o término do Evangelho dessa tarde, com a oração que o Senhor nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Livra-nos de todo o mal. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, povo lindo. Que Jesus nos